Não mais desejava informar-me da procedência dos infelizes. Não indagava das suas aventuras nas zonas mais baixas. Buscava irmãos necessitados e desejava saber em que lhes poderia ser útil. Aí ele já começa, a atravessar todo esse processo de renovação. Depois, num diálogo que ele tem com uma das trabalhadoras lá da Câmara de Renovação, de retificação, que ajudou muito ele, que foi a Narcisa, ela coloca para ele, encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Porque o que ocorria é o seguinte, não obstante esse trabalho que ele fazia, principalmente no lar, que foi o lar dele na terra, ele sentia que ele estava se iluminando, sendo iluminado, mas ele tinha um vazio existencial. Ele não se sentia em completude. Então ela coloca para ele nessas palavras, encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo, na terra do coração. Em períodos como o que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar as oportunidades. Então, nos momentos de turbulência, nos momentos onde está a tempestade, se procurarmos uma compreensão, sem revolta, sem mágoa, mas tentarmos compreender qual o motivo que a gente passa por aquilo. Pode ser que a gente não tenha ainda a resposta. Mas se encararmos como eu posso então superar, passar essa situação, e aí nós vamos trabalhando um processo de renovação. Nós vamos perceber, o que ocorre é aquela aproximação da saúde espiritual, dos valores eternos, dos valores espirituais. Um exemplo, muitas vezes, abate uma enfermidade numa família, porque poderia ser considerado, então, que esse momento dessas turbulências, mas é um momento em que aquela família, então, ela vai procurar valores, valores espirituais. Às vezes a família estava toda desmembrada, desintegrada, vivenciando somente os prazeres materiais. E aí começam a perceber a necessidade de uma prece, a necessidade de procurar, muitas vezes para se orientar, a necessidade da procura de um templo religioso. Então, a busca dos valores eternos. Então, por isso que ela coloca a mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito, se soubermos aproveitar estas oportunidades. À medida que se esforça na edificação de si mesmo, como instrumento do Pai, observe bem nas palavras, à medida que há um esforço na edificação de si mesmo como instrumento do Pai. O que é ser esse instrumento do Pai? Se nós basta pegar a boa nova do Cristo, amar ao próximo como a si mesmo. O respeito também ao compromisso que firmamos de oportunidade com esta encarnação. Imagina como deve ser difícil organizar uma reencarnação. Porque não é simplesmente pegar aqui, vem cá, Cílio, vem cá, esse é seu novo corpo, você vai nascer aqui, pode ir, vai. Não é assim. Eles vão reunir todos aqueles aos quais eu tive conflito, aqueles aos quais eu preciso conviver, o reencontro. Então são vários, imagina talvez o tanto de confusão que eu tenho feito no pretérito, e às vezes vai unir ali centenas, vocês agora vão todos nascer, mas eu não quero agora nascer agora. E às vezes ele tem um livre-arbítrio, às vezes ele tem um mérito. Então às vezes todos os outros vão ter que talvez aguardar, ou vem, mas ainda vai ficar ainda em débito com aquele. Que tem mérito ainda para dizer, não, eu não quero encarnar agora, eu preciso fazer um trabalho maior aqui. Então, estão vendo como é difícil esse processo reencarnatório que a espiritualidade tem em reunir todos, montar, por exemplo, esse imenso quebra-cabeça de reencontros
né? Alguns encontros vão ser mais rápidos, outros vão ser um encontro talvez já mais na maturidade, né? Para o quê? Se conciliarem, né, em harmonia, em paz e em amor, né? A reparação, né, dos erros cometidos. E aí nós ficamos aqui, né? Hoje tem uma festa, não vou lá na casa espírita, não, hoje é domingo, hoje eu tenho que ir lá domingo agora, né? O pessoal inventou esse estudo agora no domingo, aí, tá vendo? Estão me tirando, inclusive, dos momentos de lazer que eu tenho para com a minha família. É louvável, né, o pensamento, né, do lazer em família, mas muitas vezes está sendo usado, né, somente, né, como um artifício, somente como uma desculpa. Talvez nem naquele período, né, que está ali da parte da manhã, né, está convivendo realmente, né, de um modo fraterno para com a família. Então está usando isso como uma desculpa para si mesmo. É aquela história, nós podemos, né, enganar a um, a dois, podemos enganar a todos, mas a nós mesmos a gente não engana, não. O que é a nossa consciência, e aquilo vai ficar. Então não há como depois chegar e lamentar, né, na hora que atravessar, né, as fronteiras da morte, chegar lá e lamentar, reclamar. Não, mas você teve oportunidade, você teve vários convites, você não aceitou, você fez a sua escolha. Então coloca lá, quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. E aí nesse processo, ele recebe então um convite, né, para ir para o Ministério da Comunicação. E Tobias orienta ele e fala que ele conhece o Aniceto. E fala que tem uma área de trabalho que são a divisão lá das mensagens, né, onde ficam os mensageiros. O André, ele enxerga, né, os mensageiros, né, que seriam aqueles, né, que recebem preces, né, vão catalogar as preces, vão ver se as preces podem ser atendidas, como se fosse um trabalho de correio. Mas não é bem assim. No transcorrer, Aniceto, então, ela fixou em mim um olhar, isso o André Luiz falando. Fixou em mim um olhar penetrante e advertiu. O nosso serviço é variado e rigoroso. É isso lá no Ministério da Comunicação. O Departamento de Trabalho, afeto à nossa responsabilidade, aceita somente cooperadores interessados na descoberta da felicidade de servir. Felicidade de servir, sim. Variado e rigoroso. São vários tipos de trabalho. Ou seja, eu não faço só isso aqui, ó. Eu faço só nesse canto. E não é assim, né? Aí quando chegar no mundo espiritual, então, não é assim. Rigoroso, aí pronto. Nós, né, o que a Estevana está falando muitas vezes, né, o médio às vezes, né, se reluta, não, mas eu quero ficar ali na sala de passe, eu não quero, né, trabalhar lá atrás com criança, cuidando de criança. O momento, muitas vezes, está perdendo uma oportunidade de aprendizado, né, de quê? De trabalhar a paciência, né, de trabalhar, inclusive, a questão do acolhimento, né, de orientação. Está perdendo essa oportunidade. Então, chega lá no mundo espiritual, né, não tem bônus. Espera aí, porque o trabalho aqui é um trabalho variado. Você tem uma habilidade, né, na parte das transmissões, né, magnéticas, mas o trabalho aqui de acolhimento, você não tem essa habilidade. Então, estamos desperdiçando, né? Então, coloca aí, ó, o trabalho é variado e rigoroso. Requer o quê? O que é esse rigor? Né? Disciplina, né, pontualidade, assiduidade, estudo. Comprometemos-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Também isso, reclamação, mas aqui está sem recurso, né? Falta um pano, esse chão está sujo, não tem um pano aqui para limpar o chão, é reclamação. Né? Se vocês lembrar lá no nosso lar, né, quando aquele enfermo estava do lado do André Luiz, estava com a boca cheia de água, né?
Que aí era o medicamento que o enfermeiro passou para ele. Aí o André falou, não, engole a água. Pode engolir, isso é água, não é remédio não. Aí depois o próprio André falou para ele beber água. Não, enche sua boca de água. De tanta reclamação que ele fazia o tempo todo. Comprometemos-nos mutuamente a calar toda espécie de reclamação. Ninguém exige expressão nominal. Outro detalhe, não há expressão nominal, né? O trabalho foi meu, eu que fiz. Não existe isso no mundo espiritual. O trabalho é coletivo. Então não existe expressão nominal nas obras úteis realizadas, mas todos respondem por qualquer erro cometido. Se há um erro, não foi também, né, aquele que errou. Todos erraram junto. Não há aquilo, né, quem foi o culpado? Não, todos foram culpados do erro. Então é o trabalho que é um trabalho coletivo, né? Um trabalho em sociedade, mas em harmonia, em amor ao próximo. É a necessidade de perceber o outro está, né, em apuros, está precisando de ajuda. Eu estou aqui, está mais tranquilo minha tarefa, deixa eu ir lá ajudá-lo. A espiritualidade está nos mostrando, né, como devemos agir aqui. Né? Nós não precisamos esperar chegar lá para agir dessa forma, nós temos que aprender aqui agora para ter o mérito de chegar lá e trabalhar com eles. Porque aí a gente já chega preparado, sabendo o que precisa ser feito. Consideramos que toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai, e esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas de nossa personalidade inferior. Essa questão das exigências descabidas é exatamente aquilo. Eu não limpo o chão aqui porque não tem um pano, não tem a vassoura, então está lá fora, mas eu não sou incapaz de ir lá procurar ver onde está. Eu quero que uma pessoa vá lá e traz aqui para mim. Então, consideramos, né, toda possibilidade construtiva vem de nosso Pai. E esta convicção nos auxilia a esquecer as exigências descabidas. Então, procuramos, né, executar o trabalho e fazer aquilo que precisa ser realizado. Não esperar, né, que alguém ainda venha, né, solicitar ou pedir. Mas se vem é porque talvez também eu não percebi, né, mas eu me coloco, né, em boa vontade, né, para ajudar, para executar. Sem questionar, muitas vezes eu questiono, não é porque eu, não é porque não o Tião, por que eu tenho que ir lá agora para a portaria e não vai o Tião ajudar lá? Então são as exigências descabidas, né? Não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio. Simplesmente, né, o centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então são esses trabalhadores, né, que vão em missões de resgate, né, são esses trabalhadores que estão aqui toda semana nos auxiliando, né, nos trabalhos, né, de estudo, nos trabalhos de orientação, né, aos espíritos necessitados, aos trabalhos de socorro, aos espíritos também enfermos, né? São aqueles ainda muito vinculados, né, ao plano terreno. Então são esses trabalhadores aí. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Então aqui ele já está no centro de mensageiro e o Aniceto explicando para ele, né, qual o trabalho, como é feito ali, né, e o que se faz. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Não só de auxílio, né, não vem somente, né, incursões de auxílio aqui no plano terreno, mas há preparação também aos espíritos, né, que reencarnarão. A descrição, inclusive, que ele mostra que existem vários prédios, né, que funcionam, né, como universidade, com vários pontos de aprendizado, de ensino. E essa preparação de médiuns, doutrinadores, saem daqui a centenas anualmente. Isso lá na colônia, o nosso lar. Olha para vocês verem, né? Médiuns e doutrinadores saem daqui a centenas anualmente, todo ano. Isso foi em 1944.
Eu fico pensando, né? Quantos anos isso, né? Muitos de nós aqui estivemos lá. Sim, muitos de nós passamos por lá. E aí vem, olha para vocês verem o que nos traz então aqui o Aniceto no diálogo, esse diálogo então com o André Luiz. Tarefeiros, né, do corpo espiritual encaminham-se para os círculos carnais, somos nós, né, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. E ainda, né, há aqueles ainda que vêm na casa espírita. Eu estou com mediunidade, não tem jeito de tirar isso de mim, não? Não tem jeito de tirar esse negócio de mim, não? Eu não quero ser médium. Porque grande parte, né, dos encarnados ainda estão achando que nós estamos aqui para vivenciar só os prazeres, né, carnais, os prazeres materiais, temporários. Então, tudo aquilo que remete à obrigação, não é só com relação às questões do espírito, né, mas tudo aquilo que remete a um esforço, né, de estudar, mesmo, né, na academia, na universidade, não, tem que ler esse livro. Ele resumir, não, professor, manda aí um resumo para a gente. A prova pode ser em dupla, professor. Eu sei, é o menor esforço, né? É sempre pelo menor esforço, né? Então, fica nessa preguiça, né, chamada, né, preguiça moral, né? Então, vai o quê? Né? Vai cada vez se distanciando realmente, né, dos valores morais, né, da verdadeira felicidade. Então, essa preparação ela não constitui ainda a realização propriamente dita. Tá? Essa preparação, né, que esses médios, doutrinadores têm lá, né, no mundo espiritual não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Olha o que ele nos está remetendo aqui. Ó. Então, para todos nós, fazer uma reflexão sobre isso. Né? Se são raros os que triunfam, então eu preciso fazer uma autoanálise. Preciso fazer, né, uma percepção, né, do que eu tenho construído de renovação espiritual para mim. Eu posso, às vezes, até às vistas de vocês, seria uma coisa, mas para mim mesmo, como eu estou sendo? Né? Quando eu falo para mim, né, como eu tenho agido quando eu estou em momento de prova, quando eu sou interpelado, porque muitas vezes, né, aqui eu posso ser uma coisa na casa espírita e lá fora sou outra. Então aí é onde vai estar o quê? As derrotas, as falhas. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem a qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui com as necessárias instruções. E está vendo? Eles são cuidadosos que recebem as necessárias instruções. Não sai também dizendo, né, eu não tive nenhuma ajuda, né, não tive nenhuma orientação, agora me colocaram aqui como médio. Está blasfemando. Partem daqui com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, né, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam se transformar-se em instrumentos inúteis. Então é aquele caso, né? Não quer a mediunidade. Ou se vai exercer a mediunidade, exerce a mediunidade sem estudo, vai por obrigação, com uma vontade. Deixa lá tomar um passe, às vezes melhora, né? Não se coloca aqui como instrumentos úteis, mas simplesmente como um enfermo na casa espírita. Né? Grande parte, né, nós temos observado, né? Eu mesmo já tive uma condição dessa, vinha, né, me colocar sempre como um enfermo, necessitado, e na realidade não. Eu tenho que me colocar como um tarefeiro da casa. A partir do momento em que eu passar realmente eu entrei aqui, a minha missão é amparar, ajudar.
Mas pode ter aquele dia que eu não estou bem. Eu me preparo, então, mas vou para o trabalho. O trabalho, né? Eu preciso do trabalho. No final do trabalho, as coisas podem, né, se transformar, se renovar, porque eu sei que eu estou sendo amparado, eu estou sendo ajudado. Então, essa visão da vida que é importante a gente reflexionar, nós tivemos, né, inclusive, né, não vou falar uma discussão, mas um momento, né, muito acalorado, né, exatamente por isso, porque não compreenderam a mensagem, né, que a direção da casa queria passar, exatamente essa posição que nós médios devemos ter. Nós não podemos achar, nós precisamos muitas vezes do atendimento, precisamos, mas à nossa frente há aqueles que precisam mais, que são aqueles que estão chegando muitas vezes pela primeira vez na casa espírita e nós não nos colocando, né, em prioridade acima deles. Não, acho que nós podemos esperar, né? Vamos, né, ser o último a ser atendido. Agora, se a coisa realmente está grávida, mas vamos comunicar antes, então. Né? Vamos conversar. Olha, realmente eu não tenho condição, não estou bem. Mas aí eu, né, dialogou, pediu ajuda, né, pediu alguém para envolver, porque o trabalho precisa continuar. Não podemos, né, tomar uma decisão, né, isso é falta de quê? Né, de um respeito à hierarquia. E nós vamos perceber que no mundo espiritual, porque o que nós temos aqui é uma cópia muito grosseira do que é o mundo espiritual. O mundo espiritual, né, evoluído, né, em questões morais, há toda uma questão hierárquica. E sempre, né, um, né, passa para o outro, né, o que vai fazer, né, e se não vai fazer, o porquê. Mas porque a tarefa tem que continuar. Então, né, eles repõem. Então, o Aniceto, inclusive, coloca muito isso. Ele fala, ele trabalha com a equipe, né, de 50, né, espíritos. Mas não quer dizer que todos vão para a tarefa. Ele divide muitas vezes, né, em função do que exige aquela tarefa. Mas sempre o quê? Há sempre, né, irmãos ali preparados, né, e dispostos para o trabalho, né, quando há necessidade. Então, há médios e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Olha essa colocação que ele coloca, né, nessa figuragem de palavras aqui. Lá. Pode a enxada ser até excelente, comparando com a mediunidade. Podemos ter uma mediunidade excelente, olha lá, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. E assim pode ser a nossa mediunidade. Se faltar o espírito de serviço, se não colocarmos sempre na condição de enfermo, que nós estamos sempre, né, sem condições de executar o trabalho, né, o que vai ocorrer com essa mediunidade? Vai como exemplo da enxada aqui. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Se há aquela visão ainda muito egocêntrica da vida, então fatalmente, né, vai falhar. É onde há os médiuns falidos, né, retornando para o mundo espiritual, né, em condições lamentáveis. De onde que depois nós vamos, né, estudar também o livro, né, nós vamos já começar a trazer junto com esse, no livro Tormentos da Obsessão, onde o Eurípides Barçanufo, né, coloca, né, vá diretamente, né, pedir a Jesus, né, a permissão para a criação da Colônia Esperança. Para o quê? Para abrigar, né, os médiuns falidos. Então eu agradeço a todos vocês, tá? Muito obrigado.